Minha saudação toda especial a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um ponto de encontro. Recebendo o vereador Bertinho Scandiuzzi, o senhor Raul Vicentini, diretor administrativo do IPEM, nosso deputado federal William Vu, né, que hoje está no Partido Verde, né, vai disputar as eleições agora, quer dizer, ele está lançando o seu nome para ser um pré-candidato à cadeira no nosso Congresso Nacional nas próximas eleições. Mas o assunto, vereador, que nos traz aqui é sobre segurança pública, é sobre produtos que a gente compra e não sabe se tem aquela qualidade total. Muito obrigado pela sua presença e uma saudação especial ao senhor, vereador. Obrigado, eu agradeço a atenção e a companhia, né, os nossos amigos, o Raul Vicentini e o deputado William Vu, ter aceito esse convite de estar aqui, esclarecendo algumas situações em relação realmente ao interesse público. O Raul Vicentini, sempre um membro do IPEM do Estado de São Paulo, sempre trabalhando pelas coisas do Brasil e principalmente do nosso Estado e nossa cidade. E o deputado William Vu, que como deputado sempre atendendo os nossos pedidos, trazendo recursos para a cidade de Ribeirão Preto. Portanto, eu quero parabenizá-los e agradecer por ter aceito o convite aqui para estar aqui com a gente. Senhor Raul, muito obrigado pela presença. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo qual a função do IPEM, que a população ouve muito, mas não sabe realmente qual a função. Bom, uma saudação especial aqui ao nosso jornalista Luciano Lula. Agradecer aqui também o convite, nosso vereador Bertinho Scandiuzzi. Uma saudação especial ao nosso sempre deputado William Vu. O William, que trabalhou na segurança, ele passou pela segurança pública e logo depois eu passei por lá também, na mesma função que o William ocupava, que era assessoria especial. Então, são assuntos assim que convergem, né? Do ponto de vista do debate, da discussão. Mas o IPEM, quando vocês ouvem falar do IPEM, o IPEM é o Inmetro em São Paulo. Toda a regulamentação no que diz respeito à qualidade, meteorologia de produtos adquiridos no comércio ou também na aferição de instrumentos, é o IPEM que fiscaliza. Nós tivemos uma ação muito presente aqui em Ribeirão Preto, até por conta do trabalho do vereador Bertinho Scandiuzzi, com relação à questão da qualidade dos produtos adquiridos nas compras públicas, que foi muito interessante, porque, na verdade, as prefeituras compram muito mal, né, até por conta do processo licitatório, né, que prevê sempre o menor preço e nunca a qualidade dos produtos. Então o IPEM tem um trabalho muito presente, muito forte com relação ao consumidor, em defesa do consumidor, mas sobretudo em defesa do cidadão, que paga os seus impostos e também pede e clama por qualidade na prestação do serviço público. Então o IPEM tem sido vigilante. Aqui em Ribeirão Preto foi aprovado um projeto, inclusive, que prevê, que autoriza a prefeita a firmar um convênio com a Secretaria de Justiça, com o IPEM, para que o IPEM fique vigilante, principalmente nas compras públicas de material escolar, uniformes e alguns outros produtos que a prefeitura adquire, como suprimentos, material de papelaria, material elétrico, enfim. E também nós temos uma atuação muito forte aqui no comércio, em Ribeirão Preto e região. Nós temos uma sede regional do IPEM aqui. Quem é o nosso delegado regional é o Luiz Gaudiano, que tem feito um grande trabalho aqui, em parceria também com a Câmara. O Bertinho tem sido um vereador muito atuante também na questão da defesa do consumidor. Toda a dúvida ele tem nos levado em São Paulo, nos questionado a respeito de como fazer uma boa compra pública, de como defender o consumidor, não só, porque quem ouve falar do IPEM lembra logo do posto de combustível, né? Mas na verdade não é só os postos de combustíveis. Nós temos uma atuação desde o produto pesado medido na prateleira até o restaurante por quilo, e algumas pessoas nem sabem, mas na aferição de radares, na aferição do esfigmoamômetro, que é um nome difícil de falar,
até, mas aquele aparelho de medir pressão, nós fizemos uma investida muito forte aqui em Ribeirão Preto e constatamos algumas alterações de valores de medida, o que é ruim, porque quando o sujeito afere a pressão, você não precisa de tomar um remédio e acaba tomando. Se ele precisava, o aparelho não funcionou de acordo, ele acaba não tomando o remédio ou tomando sem precisar. E também os aparelhos de bafômetro, enfim. Então são várias ações, não só da balança dos instrumentos, mas também dos produtos pesados e medidos. E eu gostaria aqui de também cumprimentar o vereador Bertin, que tem sido vigilante também nessa questão de defesa do consumidor, aqui na Câmara e também junto aos órgãos de governo. Deputado William, obrigado pela presença. O senhor mudou de partido, o senhor é um homem que trabalhou muito pela segurança pública. Gostaria de fazer uma pergunta, senhor. Por que o Congresso Nacional, os nossos deputados, não mexem e não têm vontade de retificar o Código Penal brasileiro? Obrigado pela presença. Luciano, primeiramente, obrigado por estar aqui na TV Câmara de Ribeirão Preto, estar com meu amigo Bertin Scandiuzzi, esse grande vereador. Ontem eu passando pelo bairro de Campos Elíseos, lembrando as amizades, os companheiros, meu amigo Rangel, do Comercial Futebol Clube, muita sorte aí para o time. Estar aqui lá do Raul. Eu e o Raul pudemos ser assessores da Secretaria de Segurança Pública e ver a dificuldade do Código Penal e o Código Processual Penal avançar no país. Eu tive essa oportunidade de participar e poder ter feito algo. Foram 4 anos de grandes debates, mas a gente sabe hoje que o Congresso é movido à vontade do Executivo. Luciano, só se aprovam matérias que o Executivo quer. A liderança e a força do Executivo dentro do Congresso é muito grande. Mas como deputado federal, eu aprovei uma lei que eu tenho certeza, de minha autoria, que vem a contribuir muito contra a criminalidade, que é a unificação dos centros de identificações nesse país. O Bertinho colaborou muito, divulgando esse projeto de importância. Hoje no país, cada estado tem o seu centro de identificação, que coloca a sua biometria, a sua identificação através das digitais, no estado de São Paulo. Então se for para o Rio de Janeiro e quiser tirar uma identidade em nome de Luciano Lola, eu tiro, porque a sua identidade, a minha, só está em São Paulo. Essa falta de integração faz que um criminoso pratique um crime, mate uma criança, assalte alguém e mude de estado, tirando uma nova identidade. Isso permite que o país exista mais de 2.600 centros de Instituto de Identificação e eu consegui aprovar no Congresso Nacional essa integração. Tenho certeza que se for colocado em prática pelo governo federal e o ministro Luiz Eduardo Cardoso, está sendo cobrado para isso, teremos uma grande evolução na solução de casos e tenho certeza que o mais de 500 mil de procurados e criminosos em todo o país serão rapidamente localizados. Então, Lola, falta vontade política, mas principalmente do governo executivo. Ela tem que liderar esse processo, porque o formato, enquanto não tiver a reforma política, hoje o Congresso, a grande maioria dos projetos são votados, posso falar com clareza, mais de 90% são de autoria do próprio Executivo. O vereador Bertin Scandiuzzi é um vereador que vai muito à comunidade. E eu acompanhei várias matérias, principalmente que nós fizemos matéria no CETREM, em Ribeirão Preto, na Praça Santo Antônio, em Ribeirão Preto, naquela Praça da Luiz Barreto, que nós fomos ali, na Rômulo Morandi, naquela praça da Rua da Feira, ali na José Rodrigues, Praça José Rodrigues, nós fomos colocados quase que para fora pelo tráfico de drogas, na Praça José Rodrigues. E o vereador tem uma luta incansável, só que é vereador, está no município. Então, quer dizer, dentro do possível, ele age. Agora, vereador, é muito difícil a gente trabalhar e falar em segurança pública, sendo que rege a lei federal. Nós estamos no município e há um distanciamento muito grande. E o estado de São Paulo também está algemado. Como que a gente vai trabalhar, vereador? Sem dúvida. O vereador realmente, como você disse, o trabalho dele é limitado no município.
mas é graças a um bom relacionamento com o deputado federal que nos orienta nesse sentido, Luciano. Quando a gente sai para a rua, a gente sai muito bem orientado, porque são pessoas como o deputado William Vu, deputado federal, o contato nosso é permanente, via telefone, nós constantemente, ontem, em torno de 00:30, por aí, nós estávamos no telefone comentando, pedindo orientações. Em relação ao IPEM, o Raul colaborou muito, você sabe que nós tivemos uma comissão de estudo para ver o problema da alteração no fornecimento do combustível. Nós tivemos aqui na Câmara Municipal uma comissão constituída, até quem colaborou muito com a gente foi o promotor Carlos César Barbosa, o ex-delegado, o Valencise. Eles colaboraram muito com a gente nesse sentido. E, como o Raul acabou de dizer, isso daí hoje em Ribeirão Preto você não ouve mais, não ouve falar que houve um mau fornecimento, uma alteração na quantidade de combustível quando a pessoa paga por 1 litro e era atendido com apenas alguma alteração nessa medição. Foi um apoio, uma ajuda que o Raul Vicentini nos deu e como também o deputado tem dado. Então o trabalho do vereador sempre é necessário ter o apoio de pessoas comprometidas com a cidade de Ribeirão Preto, como essas duas autoridades, né? E sempre agradecendo. Quando nós andamos na rua, nós levamos o nome e o agradecimento a pessoas que fazem por Ribeirão Preto. É importante isso aí, a população saber que tem pessoas que não estão constantemente aqui na cidade, mas estão ligados aos problemas da cidade de Ribeirão Preto. Raul, nós temos um problema muito sério em Ribeirão Preto, que as pessoas estão comprando. E como reclamar ao IPEM? A pessoa entra no hipermercado, vai comprar um pacote de bolacha, está lá, 600 gramas, geralmente não vem. Essa é a realidade. Como reclamar, como oferir isso? Olha, Lula, nós temos, não só nessa questão da medida, mas nós fizemos recentemente uma fiscalização em Ribeirão Preto nas padarias. E Ribeirão acabou sendo recorde com relação à diferença de peso dos produtos embalados. Nós tivemos praticamente 70% de irregularidade. Ah, mas o IPEM é contra as padarias? Evidente que não. Mesmo porque sempre a orientação é poder, primeiro, ditar as normas, as regras e a legislação para que o comerciante possa se adequar. E, em caso de reincidência, autuar. Então, o que nós temos feito? Ribeirão Preto, nós fizemos uma grande fiscalização aqui, não só em Ribeirão, mas na região, agora na Páscoa, por conta dos ovos de Páscoa e também dos pescados, que são muito consumidos. Daí você imagina que na questão dos pescados, a diferença era de 30% a 40%. Depois que você resfria o produto, né, em temperatura ambiente, quer dizer, o consumidor estava comprando gelo. Ou pior, estava comprando hidrogênio, que eles aplicavam um material químico, né, que fazia inflar, inchar e pesar mais. Por exemplo, o consumidor ele tem que recorrer aos órgãos de defesa de cidadania. Eu acho que a Câmara Municipal, a Câmara dos Deputados, o William, que trabalhou muito lá também em Brasília, a voz do cidadão ela se representa no Legislativo. E eu digo que é muito mais no Legislativo do que no Executivo. Porque às vezes o cidadão acredita que falando com o prefeito resolve, né? E ele é ouvido pelo Poder Legislativo. O Bertinho anda pelas ruas de Ribeirão Preto, sai pelos bairros, fala com as pessoas, né? E é ele que vai ser a voz aqui na Câmara. Então, primeiro passo é o cidadão procurar os órgãos de defesa. Aí nós temos o PROCON, que também tem defendido muito o consumidor. Nós temos o 0800 do IPEM. E eu vou dizer o seguinte, Lula, o IPEM ele chega a fiscalizar na denúncia, né, pelo 0800, pela ouvidoria, 100% dos casos. 100%. Muitos, inclusive, não procedem com relação à denúncia. Mas nós temos feito uma autuação em praticamente no estabelecimento, no local, de 100% do que é denunciado. Então nós temos o 0800, 013, 0522, gostaria que pudesse até colocar no visor, na tela, que é importante o consumidor recorrer à ouvidoria do IPEM.
Mas, repete para mim, por favor, 0800 0800 013 0522. 0522. Que é o canal direto, são as pessoas que atendem, e não só atendem o consumidor, viu, Bertinho? Mas atende também o comerciante que tem alguma dúvida. Nós temos muita reclamação e muita dúvida com relação... Possa atender bem o seu cliente, né? Exatamente, porque, na verdade, o comerciante tem dúvidas com relação à etiqueta no produto têxtil, se tem algum erro na questão do fio do tecido, na etiqueta, o comerciante pode ser multado, então às vezes ele recorre ao IPEM para saber qual que é o procedimento, qual é o formato da etiqueta, e tantas outras dúvidas, né? Dúvidas com relação às aferições, aos tacógrafos de vans escolares. Aqui o Bertinho vai ter uma medida muito importante aqui, também em Ribeirão Preto, com relação à fiscalização do transporte escolar, que é importante. Por quê? De proteção às crianças. Quer dizer, a gente tem que saber que em Ribeirão Preto alguns veículos podem levar, né? E pode ocorrer algum acidente. Então você tem a fiscalização dos tacógrafos, dos equipamentos de segurança que o IPEM também fiscaliza. Recentemente agora, William, nós fiscalizamos e fizemos a averiguação de todos os ônibus escolares comprados pelo FDE, que foram destinados aos municípios. Então todos os equipamentos, a questão da rampa elevatória, da acessibilidade para deficiente físico. Então, muitos foram reprovados, inclusive, não é porque é um órgão do Estado que nós vamos aprovar, evidente que não. 30% dos ônibus tiveram que passar por um reajuste no ponto de vista dos equipamentos, foram rejeitados pelo IPEM. Portanto, são algumas medidas que o cidadão pode recorrer. E esse canal da imprensa, né, que é a TV Câmara, aqui nesse ponto de encontro, que é um canal que a população pode se esclarecer, pode perguntar, é um canal também de serviço público, né? Vocês aqui informam as pessoas. Eu deixei até uma cartilha com o Bertinho, depois nós vamos passar aqui para vocês, que orienta o consumidor, a boa compra pública, que orienta também os botecos da cidade. Nós temos um programa chamado Boteco Legal, porque você compra uma porção e o dono do boteco fala que 300 gramas de torresmo. Só que você nunca sabe, né? Porque às vezes o torresmo medido lá no peso da balança lá na cozinha, e na hora que ele vai lá para a porção, mesa, ele diminui absurdamente. Então a gente tem sido vigilante também com relação aos bares, não só de Ribeirão Preto, mas do estado de São Paulo. Deputado, qual a importância da reforma política para o Brasil? Eu acho que total. A gente está num grande descrédito com a política brasileira, passamos por um grande momento. Luciano, você conhece bem essa história. Bertinho, que também é um grande militante na área dos direitos, a democracia. Estamos indo para a 7ª eleição presidencial. Fizemos agora 30 anos de eleições diretas. Então essa busca constante, todos nós, pelo espaço da democracia, foi uma grande vitória. E como exercê-la? Hoje temos, salvo me engano, 32 partidos no país. 33. 33 partidos, Luciano, que você vê uma diversidade muito grande. Gostava muito da aprovação da cláusula de barreira, que voltou atrás, né? De que forma vamos discutir? Eu sempre fui em defesa do parlamentarismo, acho que o Congresso tem que exercer a sua força, a sua importância. Hoje o maior descrédito entre os 3 poderes é o Legislativo, mas é ele que faz as regras, fiscaliza e dita as normas que a sociedade quer. E é o sustentáculo da democracia, é o principal poder de sustentação da democracia. E Luciano, antes de iniciarmos o programa, você falou bem essa passagem que teve. Um grande momento de ditadura militar, atrás de várias conquistas, na busca de vários direitos. E viemos com a Constituição, emanada nesse anseio de direitos. E agora a gente vê uma sociedade que a gente vê o convívio ruim por falta de deveres. Esses deveres que faz com que a gente cumpra a lei. Primeiramente hoje, se todos, inclusive o governo e os poderes públicos, cumprissem as leis, a sociedade seria muito melhor. E isso atinge diretamente a segurança pública, que é um dos fatos que tem que ser bastante tratado junto ao novo Congresso Nacional. Estamos num momento emergencial, estamos vivendo trancado em nossas casas,
diariamente com vários latrocínios em todo o país, não somente no estado de São Paulo. Ontem, vendo uma matéria, no Maracanã houve um aumento de 80% no roubo das calçadas no entorno do Maracanã, chegando uma Copa do Mundo, em que simplesmente colocar mais 2.000 policiais militares no Rio de Janeiro não vai resolver a concepção da segurança. Hoje estamos vivendo num estado de descrédito, de impunidade, em que um grande marginal ele é solicitado aí por um regime diferencial disciplinar e que depois, com menos de 30 dias, um desembargador vê que não tem motivo de ele permanecer nesse regime. Isso faz com que a sensação de impunidade cresça e cada vez mais a violência aumente nesse país. Então a reforma política é emergencial para que possamos cada vez mais colocar em debate uma política melhor nesse país. Eu trago para o debate, será que realmente o voto tem que ser obrigatório? E também essa manutenção de partidos logo após uma eleição. Será que não tem que vir uma somatória de se transformar todo o Congresso em um partido e pensar em apoiar o governo eleito, o governo vitorioso, e não simplesmente, por causa de uma bandeira partidária, você ser contrário a uma ação do Executivo ou favorável a uma ação do Poder Executivo vencedor das eleições? Acho que o Congresso tem um papel de dar o suporte total ao Executivo, mas também fiscalizar e trazer as demandas da sociedade através do projeto de leis. Então, deputado, mas isso a gente vê em nível federal, nível estadual e nível municipal. Acontece que se você não tiver uma composição, você não governa. Então, isso que está totalmente errado. Eu acho que cada um no seu galho. Nós precisamos urgentemente da reforma. Quando o senhor fala em segurança pública, eu me lembro do último general presidente da República, João Batista Figueiredo, que diz: o dia que o morro for para a rua, ninguém segura. E é o que nós estamos vendo, gente. Nós estamos vendo que o governo não cuidou lá atrás. Então, é causa e efeito. Luciano, uma das coisas que eu levo bem na minha vida, no dia a dia, o adestramento que eu tive na minha criação, como filho de imigrantes, uma educação bastante rígida, e hoje eu falo que eu sou o que eu fui educado pelos meus pais, né? A falta de valores que está faltando na sociedade, a destruição da família. O Bertinho, que é um vereador, eu fui vereador, o Raul conhece bem. Como vereador, a gente está muito mais próximo à sociedade no dia a dia. Hoje, se a gente voltar a um debate, a educação está falha, não somente em casa, na família, e o governo não dá esse suporte por trás. Realmente, se quisermos resolver esse problema a longo prazo, temos que investir fortemente na educação, uma grande choque de gestão em toda a sociedade. Agora, também quando se fala-se em valores, a corrupção está diária no dia a dia. Você começou o programa sobre produtos com qualidade. Quando a gente se compra um produto de pirataria, estamos favorecendo o crime organizado, a corrupção? Claro. Né? Quando a gente quer uma vantagem, quando a gente vê um agente público pedir que nosso processo ande mais rápido, isso também não é uma forma de corrupção? Ou quando o eleitor vem pedir a um político que libere seu filho do exército em detrimento a outros jovens, a nossa sociedade passa um momento de valores enfraquecidos, que isso reflete na classe política. Mas não quer dizer que não podemos dar o exemplo. Então, para tudo isso, precisamos certamente de uma reforma política, mas a participação da sociedade em votar conscientemente. Seja o melhor político, seja o pior político, ele só chegou ao seu cargo eletivo através de uma ferramenta linda, que é a democracia, o voto direto e secreto. Só que, infelizmente, a qualidade dos políticos se reflete também na qualidade do nosso voto. Sem dúvida, porque ninguém está lá de paraquedas. Ninguém bateu na porta e entrou: sou deputado, ou sou senador da República, ou sou vereador, ou sou deputado estadual. Foi eleito. Foi ao crivo do jogo eleitoral. Então não adianta reclamar. É o retrato da sociedade que está sendo representada no legislativo, no executivo, foi vontade própria. Eles votavam, o povo votou. Agora o povo troca o voto, não vota com consciência. Esse é o grande problema. Porque o cara que vende o voto, ele vai sofrer 4 anos.
E se a gente sair daqui, o Raul, você da do IPEM, se você fizer uma pesquisa no IPEM, quem que você votou? O cara não sabe para quem votou, para presidente, não sabe para quem votou para senador, para deputado federal, para deputado estadual, para governador, e já esqueceu o voto que deu para vereador. Aqui agora, há 2 anos atrás. Correto. É uma realidade. E essa realidade, o vereador Bertinho Scandiuzzi pode falar melhor do que eu, porque ele vive todos os dias nas ruas. Não é isso, vereador? Realmente, aliás, é a principal função do vereador, é ouvir a população realmente. Ouvindo a população, o vereador tem uma arma, ele tem o argumento para poder fiscalizar. Porque se você uma cabeça só, pensa, mais 2, 3 ou mais, pensam junto, quer dizer, o resultado é sempre maior. Por isso que eu gosto muito de ouvir a população. Você vê que ontem, na sessão da Câmara, eu propus uma comissão de estudo para ver o problema de uma ilegalidade que está acontecendo, de uma alteração de uma lei da Cidade Limpa, sem uma audiência pública. Quer dizer, o povo que tem que ouvir, que tem que falar, aquele comerciante, deputado William Vu, o Raul Vicentini, aquele comerciante que tem o seu estabelecimento que gera empregos, ele não está sendo ouvido e ele foi obrigado a alterar a propaganda na fachada de sua loja. Quer dizer, quem vai pagar os recursos para esse comerciante resolver e manter aqueles empregados ali? Fui visitado em nosso gabinete por um senhor que tem carros de propaganda. Quer dizer, está proibido de pôr um banner sobre o carro. Quer dizer, o anunciante que contrata o serviço dele vai falar, mas que vantagem que eu tenho? Não posso anunciar a minha empresa, né? Então são coisas que deviam ser muito bem analisadas nessa lei e infelizmente foram alterados alguma coisa, talvez em benefício só de grandes, enquanto que em detrimento a esses empresários que geram emprego, que trabalham o dia todo no comércio de Ribeirão Preto, foram sensivelmente prejudicados. Então, isso daí é o quê? Você vai à rua, ouve a população, procura a orientação juntamente com os assessores, com a nossa equipe, e quando não, nós procuramos o recurso através de um deputado federal, através de um diretor de um órgão tão importante como é o IPEM, que nós temos sempre obtido bons resultados na orientação para aqueles que nos procuram, né? Então, essa é a função do vereador. Raul, eu queria só fazer uma pergunta. Há tempos atrás, a gente chegava no hipermercado, no supermercado, via aquela figura do frango temperado, que era o frango injetado com água. E você citou agora que na época da Páscoa, nós tivemos o peixe injetado, né, com água. Isso aí prejudica a saúde da população? Olha, no caso, quando você tem um incremento ali de produtos químicos, evidente que você tem alguma causa e efeito com relação até à saúde, né? Quando você injeta de água e gelo água faz bem para a saúde. Aham. Mas quer dizer, você vai pagar o preço de 1 quilo do frango e vai levar 700 gramas, né? Porque na hora que você descongela, você vai perder ali o conteúdo do alimento. Isso é muito comum. No caso dos frangos agora, o controle de qualidade é um pouco melhor do que era no passado, né? Quando você tinha aqueles frangos congelados que vinham embalados e a maioria visualmente você detectava o gelo, né? E quando você descongelava o frango, né, praticamente reduzia, parecia codorna, na verdade, né? O frango virava codorna. Então você observava visualmente. Hoje não, hoje o controle das empresas com relação ao resfriamento, ao congelamento, já te dá uma margem um pouco mais de segurança no peso da medida. Mas eu gostaria só de também entrar na questão política, Luciano, porque alguns vereadores, a gente conhece muita classe política. E o William falou uma frase aqui que ela foi emblemática no ponto de vista da percepção da população com relação à classe política. Há um tempo atrás, eu costumo dizer que o Bertinho é um daqueles vereadores ainda que serve a população. Usa o instrumento da boa política para bem servir o povo.
Tanto é que as demandas são sempre legítimas. Quer dizer, o Bertinho nunca recorreu a mim, né, o William, para pedir algo de interesse particular e pessoal. Sempre por Ribeirão Preto, por uma entidade, pela questão cultural, em defesa do consumidor, pela segurança pública. Por quê? O sentido da boa política sempre foi esse. As pessoas que entravam na política há um tempo atrás, né, e ainda hoje, mas no passado às vezes nem tinham o salário, o vencimento de vereador. Eu sou aqui do lado de Batatais, que é uma cidade muito tradicional no ponto de vista político. Nós tivemos lá governador de estado, Altino Arantes, nós tivemos presidente da República. Batatais elegeu o presidente da República. Foi o Washington Luiz, que foi presidente da Câmara, prefeito de Batatais. E eu me recordo, falando com as pessoas mais antigas da política, todos dizem o seguinte, ó, as pessoas saíam da sociedade, pessoas bem intencionadas, entravam na política porque a política era um dom também, era uma forma de você poder servir e contribuir para a sua comunidade. Então quem entrava na política eram pessoas de notoriedade na cidade que queriam servir. É evidente que hoje, o que acontece com as denúncias, escândalos, corrupção, como o William disse, na população, o que paira é o seguinte, que o político está lá para se servir do cargo, do mandato, do interesse, né? Eu assisti agora, recentemente, semana passada, está passando o Getúlio, não sei se vocês viram. Tá. Eu fui ver por quê? Porque eu gosto muito de história e eu estava muito interessado em assistir. Então, quando lançou, eu fui no cinema. E o Getúlio disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte, em tantos anos de vida pública, em tantos anos que eu exerci o poder, nunca ninguém me pediu nada para o Brasil. Pediam para si ou para alguém. Isso foi emblemático do ponto de vista político. O que o William falou é verdade. Vamos dar um jeitinho, vamos furar fila, vamos acertar a questão do alistamento militar para não servir o exército. Eu, por exemplo, eu servi o exército. Eu queria servir na época? Não, não queria. Sim. Meu pai foi pedir? Não. Chegou, é para fazer. Vai servir o país? Vai fazer. Então, quer dizer, nós temos que mudar um pouco do conceito da política. A política vai mudar, viu, Lola? Vai mudar, e está mudando. Por quê? A imprensa está vigilante, as pessoas estão antenadas, a rede social está aí e fiscalizando a ação dos políticos, fiscalizando também o uso do dinheiro público. Nós temos portais de transparência. Está mudando a política, eu acredito que vai mudar. Quem assume o mandato tem que ter responsabilidade. E a população vai começar a enxergar isso e já está enxergando. E a resposta vai ser nas urnas. Quem tem trabalho, quem serve, é reconhecido. O Bertinho aqui é reconhecido pela população. Porque presta um bom serviço e é um vereador atuante, fiscaliza, combativo. E quem for eleito dessa vez, é evidente que muitos vão comprar votos ainda, né, William? Muitos ainda vão fazer a política rasteira, mas vai eleger muita gente de bem, que vai trabalhar muito pelo nosso país. Ô, deputado, você coloca o nome à disposição quando? Que data será a convenção do Partido Verde? Todos agora somos pré-candidatos, né, vendo as possibilidades de trazer a sua vontade política a serviço do povo. As convenções ocorrem tudo a partir de 15 de junho. Aí sim que você vira um candidato e começamos o trabalho eleitoral. Agora é o momento de vir debater, participar dos programas, ver com a intenção de toda a sociedade, mas o Raul estava lembrando bem, e aqui ouvindo o Bertinho, e você logo no começo, Luciano, às vezes a gente esquece que é difícil falar, nada vai mudar, né? Quantas vezes no passado se pensaram nisso, seja na questão do racismo, seja na questão da opção sexual, seja no direito da mulher. Hoje as mulheres estão comandando, seja a nossa nação, seja como na Coreia do Sul, a 10ª economia do mundo. A gente vê também todas as mudanças, você que participou do movimento do fim da ditadura, eu acho que muitos acreditavam que nunca ia mudar, a gente nunca acreditar que ia ter o voto direto para presidente, e eu tenho certeza que um dia vai mudar, porque a grande maioria são feitas de pessoas do bem. O maior problema é a omissão das pessoas de bem.
Eu sempre brinco, eu sempre sou síndico ou subsíndico do meu prédio. O pessoal só vai na reunião no dia de sorteio de vaga de estacionamento. Então, a grande maioria dos moradores são de bens. Mas a qualquer reunião do prédio vai aquele que mais cria problema, ele está presente em todas as reuniões e exigindo o que ele quer só para ele. Então, eu acho que todos nós temos que sempre manter a esperança, e é isso que trazem todos nós. E hoje, estar aqui com o Bertinho foi uma grande alegria. Quero agradecer a presença do deputado William Vu, do Raul Vicentini, do vereador Bertinho Scandiuzzi e a sua audiência. Até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.